Mateus 20:20. Então, se aproximando de Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é verdadeira, Senhor. E nós queremos ouvir a Tua palavra. Fale conosco, nos dê um direcionamento, ó Pai. Nos guia pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero falar com vocês sobre um assunto, que é um assunto que deixou muitos cristãos aí inquietos nesses últimos dias, né? E quero, através dessa palavra, dar uma orientação aqui para a igreja a respeito do governo humano e do governo de Deus. Nós acabamos de passar por uma eleição, né? E foram eleitos, então, o novo governador do estado e o novo presidente da República. E aí está o governo dos homens. Houve muita inquietação, né? Acompanhando aí notícias, e até cristãos, né, irmãos. E a igreja, de certa forma, foi muito envolvida nessa questão da política, né? Parecia até, eu tive essa impressão, que a igreja precisava de alguém para governar para ela. E Deus não era suficiente no governo. Pareceu muito isso. Que a igreja estava querendo para si um governo humano e renunciando definitivamente ao governo de Deus. Lógico que nós não devemos nos ausentar da nossa responsabilidade de cidadãos, né? Não é correto. A igreja precisa se posicionar. A igreja se posicionar em que sentido? Não que vota em A e nem em B. Não assim. A igreja precisa se posicionar em qual sentido? Eu voto consciente, eu voto com responsabilidade, eu voto observando e avaliando os candidatos. É assim que a igreja deve se posicionar. Porque quando você se posiciona em A e o seu irmão posiciona em B, aí você fala mal do seu irmão e o seu irmão fala mal de você. E você toma razão para si e o seu irmão toma razão para si. E aí os dois têm que decidir quem que vai ficar com a razão e quem que vai ficar com Jesus.
Porque nesse meio termo já se criou ali uma discórdia muito grande, porque nós passamos então a depender do governo dos homens e não do de Deus. Uma coisa está bem clara na história, não na história recente, na história da igreja. A igreja nasceu debaixo de perseguição. Se não está bom para a igreja ser perseguida, certamente não está bom para a igreja ser igreja. Porque a igreja nasceu debaixo de perseguição. E o momento que a igreja mais cresceu foi quando ela foi perseguida. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, os pais da igreja, eles tinham esse nome porque eles receberam a orientação apostólica e ficaram com essa responsabilidade da educação da igreja, né? De transmitir a doutrina apostólica. Então é lá nos primeiros séculos. Os apóstolos já tinham morrido e eles então repassam tudo aquilo que os apóstolos orientaram, que é sob essa base que a igreja está, de acordo com a própria Bíblia, a doutrina apostólica. E Tertuliano, ele tem uma frase que ele diz assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Mártire era quem morria por causa da perseguição, por causa do testemunho. Martírio significa testemunho. E o mártir é aquele que morre testemunhando. Então, a política da época: matava um, se convertia 2. Matava 2, se convertia 4. Matava 4, se convertia 8. E se for de fato a semente, você sabe que uma semente pode nascer 1000 grãos. Você joga uma semente na terra e nasce um pé de milho, e dá muitos milhos, dá 1000 grãos de milhos. Então morria um, nascia 1000. Tertuliano estava exatamente querendo dizer isso. Quanto mais perseguia, mais crescia. Quanto mais matava, mais aumentava. Quanto mais massacrava, mais tinha crente fiel. Então, a igreja, ela nasceu nesse contexto da perseguição. Não adianta, irmãos, nós acharmos que governo nenhum vai legislar para a igreja. Não existe nenhum governo que legisla para proteger a igreja. Nem Deus tem esse plano. Deus não tem esse plano de que o governo humano legisle, cria lá leis para proteger a igreja. Não. O plano de Deus é, se a igreja seguir a lei de Deus, é suficiente. Importa seguir a Deus do que os homens. Porque se os homens criar lei contra a igreja tem que desobedecer os homens. É isso. Porque importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Não foi assim que a igreja fez lá na Alemanha, de Hitler? Desobedeceu a lei, desobedeceu o presidente. A igreja fez isso. O presidente falou: não pode mais abrir igreja aqui. Diz que os soldados de Hitler abriam a igreja, assim, abriam as igrejas quando elas estavam funcionando ainda, né? Entravam dentro e ficavam procurando, né? Quem é Abacuque aqui? Quem é Abacuque aqui? Abacuque está falando mal de Hitler. Não, Abacuque é o profeta. Já morreu, ó. Mas eles ficavam procurando porque a mensagem de Abacuque confrontava. Mas eles não tinham entendimento nenhum quem era Abacuque, achava que era algum pregador que estava lá pregando. Aí eles viram que não podiam prender quem já morreu. Abacuque, Miqueias, que fala das injustiças. Não podia prender, então fecha as igrejas. Baixou a lei. O povo começou a se reunir em porão, ou seja, o presidente mandou fechar a igreja, vamos desobedecer o presidente. Porque importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. E a igreja se reunia em porão, se reunia
em lugares escondidos e continuou crescendo e continuou sendo igreja. A igreja não tem que temer governo humano. A igreja não tem que temer nenhum tipo de governo, a não ser o governo de Deus. Quando diz assim, Deus falou, trema, pode tremer. E obedeça o que Deus falou. Então, irmãos, o país, ele ficou dividido, né? O país ficou dividido aí. Literalmente, né? Na própria eleição está bem claro, né? 50 é alguma coisa e 49 é alguma coisa. Está dividido. Dividido. E a igreja, ela está dividida? A igreja, como que ela está? A igreja, ela está unida para cumprir a sua missão? Ela está unida para cumprir o seu propósito? Você consegue abraçar o seu irmão que votou diferente de você e dizer, nós temos uma missão como igreja? Você consegue orar e abençoar, porque tem tipo de oração que é feitiçaria, né? Então, orar e abençoar o presidente atual e orar e abençoar o presidente que vai assumir? Você consegue? Você consegue olhar para o presidente atual e dizer, Deus, esse aí é o meu presidente. Eu oro e abençoo a vida dele. E o presidente que vai assumir e olhar e dizer, Deus, esse aí é o meu presidente agora. E eu oro e abençoo a vida dele. Você consegue fazer isso? Lembrando, irmão, que o seu presidente não é o seu rei nem o seu senhor. O seu presidente não é o que governa a sua vida. Quando eu digo meu presidente, estou dizendo, esse homem, ele preside. Ele está em uma posição de autoridade que foi eletiva para presidir um país. Eu não estou dizendo que ele é o meu senhor, o meu governo, a minha vida, não. Porque senão eu também já estou indo para um outro caminho. E nós acabamos de cantar aqui que quem reina é Jesus, que quem governa é Jesus. Ele que é o Senhor. E é dele que eu dependo. Eu não dependo de homem nenhum. Eu não dependo de lei de homem nenhum. Eu dependo de Jesus. E se não for ele, eu não vou conseguir nada. Veja, irmãos, o texto que eu acabei de ler aqui com vocês. Preste atenção nos arredores aqui. Eu li o versículo 20. Mas do 17 e 18, Jesus estava falando da sua morte. Jesus estava falando do seu sofrimento. E parece que os discípulos nem se importaram com isso. Foram lá brigar pelo poder. Jesus estava acabando de dizer, olha que insensibilidade dos discípulos. Estava acabando de dizer, com seus 12, ele chamou os seus 12 e disse, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, e eles vão condená-lo à morte. E entregá-los aos gentios para ser zombado, açoitado, crucificado. Jesus estava falando sobre o seu sofrimento. E apesar de acabarem de ouvir da tristeza e da dor que Jesus iria sofrer, eles estavam procurando grandeza, poder. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorou ele e falou, por favor, Jesus, o que a senhora quer?
Mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os outros 10, furioso, querendo pegar os filhos de Zebedeu e... Como assim? Um senta à direita, outro à esquerda, e nós? E o texto aqui diz: os outros 10 discípulos ouviram isso e ficaram indignados contra os 2 irmãos. Olha, procurando poder, procurando quem que vai governar, brigando pela política, brigando pelas posições. Eles estavam brigando exatamente por política. Sabe por quê? Porque eles ainda não tinham consciência que o reino de Cristo era espiritual. Eles achavam que Jesus iria instituir um reino político. Eles achavam isso. Os discípulos, esses homens que andavam com Jesus. E Jesus estava dizendo que ele ia morrer, ia servir de zombaria para os gentios. Jesus tinha acabado de dizer isso. Eles começaram uma briga política, querendo saber, a mãe dos filhos de Zebedeu, quem que vai sentar na direita, quem que vai sentar na esquerda, e os outros 10 indignados, buscando a posição. E a posição? E a nossa posição? Eles achavam que Jesus ia tomar o Império Romano. Jesus ia vir com espada, com arma, com um exército e derrubar o Império Romano. Olha a consciência deles. Totalmente política. Achando que isso iria dar alguma visibilidade para eles lá. E eu, irmãos, sinceramente eu fico preocupado com a igreja. Com a igreja que milita mais com as coisas políticas, achando que isso vai dar alguma visibilidade para a igreja. Isso vai favorecer a igreja de alguma maneira. Mas a gente tem que lembrar que o cidadão brasileiro não é só os evangélicos. E quem governa tem que governar para todos, né? O avivamento bíblico, a nossa igreja, ela tem uma posição, né, no seu estatuto, no estatuto da igreja. Tem uma posição que o pastor, ele não pode concorrer a funções políticas, né? A não ser se ele deixa a função de pastor. Então ele vai lá, apresenta um documento, pede licença do ministério pastoral, deixa de ser pastor ativo e passa a ser um pastor licenciado, não é pastor de nenhuma igreja, não é presidente de nenhum campo, e aí ele pode concorrer a vereador, a deputado estadual, senador, presidente, qualquer função política, mas ele não pode exercer a função pastoral e concorrer. Isso está no estatuto. Quando o pastor é consagrado a pastor, é ordenado a pastor na igreja, ele concorda com isso, com o estatuto da igreja. É porque a igreja entende que a militância do pastor deve ser outra. E se ele milita no reino de Deus, ele não pode militar na política, no reino civil. Com base no próprio texto bíblico que Paulo fala a Timóteo, que o ministro que ministra nas coisas do reino de Deus não pode se envolver em outro tipo de militância. Então, a igreja tem essa postura. Só que no mesmo estatuto, na sequência, diz: a igreja é contra que os seus membros militem na política? Não. Qualquer membro pode. A igreja até acha que isso deve ser feito. Qualquer membro pode concorrer a qualquer função e continuar sendo membro da igreja, e continuar sendo ativo ministerialmente nas igrejas locais. Qualquer pessoa que seja membro dessa igreja pode se colocar à disposição para concorrer a qualquer função, e a igreja acha bom, no estatuto está assim, acha bom que isso aconteça, porque os cristãos devem também ocupar funções públicas e fazer a diferença onde está. Então é assim que nós, como igreja, nos comportamos. Nós olhamos para as funções públicas e podemos votar com consciência e votar nas pessoas que defendem a mesma causa
É assim que a igreja se comporta mesmo. Mas jamais, irmão, ficar com indignação por causa do outro, ou jamais ficar com atitudes que vai criar uma barreira enorme, porque você vai ter que evangelizar aquela pessoa. Você sabe disso? Que é responsabilidade sua evangelizar em quem votou diferente de você? E mostrar Jesus para ela? E mostrar o evangelho para ela? Foi exatamente o que Jesus fez com seus discípulos. Jesus falou com seus discípulos da seguinte maneira. Ele diz assim, olha, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês, versículo 26, é sobre você. Entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, entenda o seguinte: o reino dos homens é passageiro. Esse ano está acabando um ciclo de 4 anos. Daqui 4 anos, acaba o ciclo de 4 anos e o que estava esse ano volta no outro ciclo. É assim. É assim. O reino dos homens é assim. E acaba o ciclo de 4 anos do outro que estava esse ano, ele volta ao que estava o ano que vem. E vai assim. O reino dos homens é passageiro. E nós ficamos arrumando brigas eternas. E o reino dos homens é passageiro. E nós ficamos arrumando confusões eternas. E o reino dos homens é passageiro. Sabe uma briga boa de entrar, irmãos? É a do reino eterno. Porque o reino de Deus é eterno. Esta é uma briga boa para se arrumar. Porque aí não tem daqui 4 anos, e voltou de novo, e o outro já voltou, e o outro que já foi 8 anos já voltou, e o outro que foi 4 anos volta de novo. Não tem isso, acabou. O reino eterno não tem isso. Tem um reino só, e esse rei é Jesus. E esse rei já está estabelecido. Não há concorrentes, porque não há maior, não há concorrência. Esse reino já está estabelecido. Por isso que Jesus diz que entre nós não é assim. Ele não vai derrubar o reino de Roma, porque o reino de Roma não tem poder nenhum. Ele não vai derrubar o reino da Grécia, do Egito, da Babilônia, da Argentina, do Brasil, porque esses reinos não têm poder nenhum diante de Jesus. Esse reino já está estabelecido, o reino de Deus. E não se esqueça, você é cidadão desse reino, meu irmão. Você é cidadão desse reino. E o governo já está estabelecido, o governo é Jesus. O reino dos homens vão e voltam. Vão e voltam. O reino dos homens é assim. O PSDB, né? Ficou quantos anos no governo aqui de São Paulo? Alguém lembra? 20? Aí renovou. Daqui 4 anos, olha o PSDB de novo aí. O reino dos homens, Jesus amado. Jesus amado. Aí você vai ficar indignado e vai ficar brigando? O reino dos homens, irmãos. O reino dos homens. Não há do que se agradar. Por isso que nós devemos sim continuar fazendo o nosso papel de cidadão consciente, indo às urnas, votando, elegendo os candidatos, sim.
vendo as propostas, as posições, sim, mas consciente que há um reino superior a tudo isso, que há um reino maior do que tudo isso, e esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Eu vou dizer de uma forma bem prática aqui, para concluir essa mensagem sobre a questão do servir. No reino de Deus, governar significa elevar. Ou seja, seria mais ou menos assim. No reino de Deus, a grandeza de alguém se revela em seu poder, em sua atitude de elevar os outros e não a si mesmo. No reino de Deus, quem não serve, não serve. No reino de Deus, as pessoas não são eleitas pelo voto popular, mas elas são colocadas nas posições pelo próprio Deus. Deus coloca cada um na sua função. Esta função que Deus te deu tem a ver com servir. Sempre servir. Então, se você espera que o presidente faça algo, se você espera que o governador faça algo, que o prefeito faça algo, começa você fazendo algo por alguém. Aí vai estar a grande diferença da igreja. O grande resultado do reino de Deus é quando você faz algo em prol de outra pessoa. É ali que nós conseguimos ver os propósitos de Deus na terra. Nós esperamos que os deputados e senadores, que na sua maioria da bancada eleita são conservadores, nós esperamos que a maioria, que eles façam leis mais justas. Comece você, sendo justiça de Deus aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda. Porque os deputados e senadores, que a sua maior bancada, repetindo aqui, são de conservadores, e uma grande parte deles declaradamente evangélicos, nós esperamos que eles votem e aprovem as leis que vão dirigir e conduzir esse país, mas nós esquecemos que eu não fui eleito pelo voto popular, mas eu fui colocado numa posição por Deus, o Supremo Rei, para que eu possa fazer a diferença na vida de pessoas que se relacionam e que convivem comigo. Não se esqueça de se portar sempre da seguinte maneira, como diz Hebreus 12:14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é um princípio de comportamento. Não busque guerra com ninguém. Deus não colocou você na posição que você está para buscar guerra e discórdia e contenda com ninguém. Buscai a paz com todos e a santificação. Uma vida separada dessa condenação do mundo. Porque sem isso, ninguém verá Deus. Não se engane. Não é possível ver Deus cheio de conflitos e contendas e guerras no coração. Não é possível. Não é possível ver Deus com uma vida totalmente contaminada com as coisas que esse mundo oferece. Não é possível. Por isso, busquem, ou seja, correm atrás da paz e da santificação. Porque esses são os requisitos para que nós possamos encontrar com Deus. Não busque poder. Um homem, cheio de poder, diz uma frase que nós usamos muito, que é a frase: quer conhecer, quer que alguém se revele,
quer conhecer alguém, quer que alguém se mostre quem de fato ele é, dê poder a essa pessoa. Que foi o Abraham Lincoln que disse isso. É bem dito, né? Não é o poder que corrompe a pessoa, no sentido de foi isso que fez ela corromper, mas isso revelou quem ela é. A igreja não busca isso. A igreja não busca poder e reconhecimento. Não, a igreja busca servir. O próprio Jesus, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. É o que diz aqui o texto. E isso é o que se espera da igreja. Que a igreja sirva. Porque o governo eterno que nos espera, irmãos, é o governo que não haverá mais choro ali. Porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte. Tudo isso já se passou. E o governo foi definitivamente implantado e chegado a nós. E esse é o governo do reino eterno. Então, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, viva em paz. Não viva buscando poder, não viva buscando glória para você mesmo. Cumpra o seu papel de cidadão. Ame o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Busque viver em paz com todos. E sirva. Porque o que você faz, um pouquinho que seja, faz uma grande diferença na vida da outra pessoa. Faz uma grande diferença. Dê atenção para alguém. Mostre Jesus para alguém. Ajude alguém que está precisando de um prato de comida. Ajude alguém que está precisando de roupa. Faça algo que seja importante, que vai ajudar. Nem que seja para aquele momento, mas para aquele momento você vai ser solução, saída de Deus para uma necessidade. Fique atento àquilo que é importante ao governo de Deus na sua vida. Deixa que Deus governe a sua vida. Durma em paz, mesmo com as más notícias, com os conflitos. Durma em paz, fique bem. E não confie no governo dos homens. O único governo que é digno de confiança é o governo de Deus. Esse governo é digno de confiança. Não se esqueça de orar pelo seu país. Quero convidar você a ficar em pé. Senhor, nós como igreja aqui abençoamos a vida do Jair Messias Bolsonaro. Nós abençoamos a vida desse homem que é o presidente da República. Nós abençoamos a vida do Rodrigo, que é o governador de São Paulo. Nós como igreja abençoamos a vida desses homens, Pai. E pedimos graça do Senhor sobre a vida deles. Nós como igreja oramos e abençoamos a vida do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nós abençoamos a vida desse homem e pedimos graça do Senhor sobre a vida dele. Nós abençoamos a vida do Tarcísio de Freitas. E pedimos, ó Pai, graça do Senhor sobre a vida desses homens. Nós como igreja abençoamos os deputados eleitos, os senadores eleitos, representando todo o Senado, o Marcos Pontes, que foi o senador eleito aqui pelo estado de São Paulo. Nós abençoamos a vida desses homens. Ó Deus, a tua palavra diz que nenhuma autoridade, ó Pai, ela não provém de ti. Toda a autoridade é dada pelo Senhor, porque o Senhor é a autoridade suprema, é o Senhor que governa. E é por isso que nós como igreja, Pai,
oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso país. Nós não temos a preocupação da perseguição, porque o Senhor nos livra, porque o Senhor abençoa a tua igreja, porque o Senhor é com o teu povo, porque o Senhor reina e governa sobre a tua igreja. Pai, que a tua igreja cumpra a missão, quer servir e amar. O Senhor nos chamou para servir. O Senhor falou que o teu reino não é humano, o teu reino é eterno. O teu reino é eterno. E nós, ó Pai amado, confiamos no reino eterno.